Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Já estou aqui de olho no chat, podem ficar à vontade, dizer de onde vocês estão, né? De onde vocês são, onde vocês estão, onde vocês trabalham, né? Para nós é muito importante saber quem está aqui nos acompanhando. Esta é uma live que está sendo realizada em parceria, né, uma parceria entre a GVP Parcerias Governamentais e o Instituto Protege. Essa live tem o objetivo de conversar um pouquinho, né, trazer ao debate alguns pontos críticos da fase preparatória do processo de contratação, já que estamos todos aí, né, na premência, na iminência dessa, né, de termos que efetivamente instruir processos com base na Lei 14.133, mas também ela tem o objetivo de divulgar a vocês um curso que nós também estamos promovendo em conjunto, né, a GVP Parcerias Governamentais com o Instituto Protege, com os professores que estão participando da live hoje, né, eu e a professora Cristiane Stropa, e os professores Ronaldo Correia e Flaviana Paim, que participaram da live anterior também, na live na semana passada, um curso sobre como preparar uma licitação com base na Lei 14.133. Então, com essas lives, a gente quer mostrar para vocês um pouquinho de como será a nossa entrega, né? O compromisso que nós temos com a entrega de conteúdo, com uma abordagem prática, mas também com embasamento, né? Uma abordagem bastante também voltada para a parte operacional, mas sem deixar de dar atenção para os aspectos teóricos, os fundamentos legais, né, que vocês precisam ter para enfrentar as questões do dia a dia, sejam elas práticas, sejam teóricas, sejam relacionadas à interpretação das disposições da nova lei, enfim, né? Então, ao longo da nossa live, vocês vão ver, né, a Ariane, que é a nossa consultora de vendas, ela vai postar aí alguns comunicados, algumas mensagens, chamando para quem tiver interesse no curso, conversar com ela e tal, para lembrar vocês, caso vocês queiram, né, tenham interesse em solicitar uma proposta, ela vai estar ali para auxiliar vocês. Se vocês quiserem conhecer também o conteúdo do curso, ele está ali na descrição do vídeo, nós temos o link aí, vocês podem acessar e ver o conteúdo, ver as datas, tudo certinho. O que mais que eu preciso falar para vocês? Né, o Renato já puxou minha orelha aqui antes. Compartilhem essa live nos grupos de trabalho, quem vocês acharem que tem interesse. Quanto mais compartilhamentos nós tivermos, melhor vai ser a nossa entrega. Também comentem. Eu vou estar aqui olhando o YouTube, quando eu estiver aqui olhando para o lado, né? Eu não estou distraída, eu estou olhando os comentários de vocês no YouTube também, as perguntas que vocês queiram fazer. Fiquem bem à vontade. E agora, né, eu vou convidar aqui para estar ao meu lado, né? Acredito que seja a mais esperada da noite, né? É a minha querida amiga, professora Cristiane Stropa, né? Ela vai estar aqui comigo, falando sobre esses temas tão palpitantes, né? Nós enfrentaremos aqui hoje juntas, né? Essas discussões sobre os pontos críticos da fase preparatória do processo de contratação. Professora Cristiane Stropa, por favor, entre na sala. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda a mais uma live. Faz tempo que a gente não se juntava numa live assim, né? Verdade, Gabi. Verdade sempre mesmo. Estar com você, ouvir você, discutir, ouvir as suas opiniões. Nós já tivemos ali nos grupos da live as pessoas bem felizes, né? Comemorando que não é todo dia que se tem uma live gratuita com a professora Cristiane Stropa, né? Eu faço... Essas palavras também são minhas, né? Eu sempre aprendo muito com você. E hoje, então, estamos aqui, né? Para ver se a gente consegue, em 40 minutos, uma hora, trazer algumas questões relevantes aí, né? Para ajudar um pouco o pessoal nesse momento de tensão, né? A gente sabe que a gente está vivendo aí um momento de tensão. Você também, né? Como de dentro do tribunal, também tem vivenciado essa experiência, essa dificuldade, né? Nós estávamos comentando agora nos bastidores que uma coisa é falar sobre essa nova lei, estudar, teorizar, né? Outra coisa bem diferente é aplicar essa lei, né?
E eu quero começar aqui para acalmar os corações, né? Que eu sei que vai ter gente em dúvida também, ainda tem, as pessoas ainda estão com muita dúvida em relação a isso. Fala um pouquinho sobre a questão do marco temporal, né? Nós vivemos esse último mês praticamente, nós vimos uma enxurrada de regras, né, municipais, o judiciário, tribunais de contas, estados, a própria SEGES, né, editou uma nova regra, uma portaria sobre o assunto, e ontem nós tivemos um acórdão do Tribunal de Contas da União, praticamente colocando uma pá de cal, né, no tocante à discussão no âmbito federal, né, e daqueles entes, estados e municípios que vão aplicar, né, a lei em função de recursos recebidos por transferências voluntárias, né? Então, o Tribunal de Contas da União ontem trouxe aí uma posição que não ficou nem a AGU, nem SEGES, né? Mas sem discordar de nenhum, né? De nenhum dos dois. A SEGES, de certa forma, também já tinha ido na mesma linha, estabelecendo um prazo final para a divulgação dos editais, mas o Tribunal de Contas da União foi um pouco mais restritivo, né? Nós tivemos a fixação, deixa eu pegar a minha colinha aqui, nós tivemos a fixação aqui, né? Nós tínhamos, então, de acordo com a portaria 720, agora, né, da SEGES, a possibilidade de aplicação, né, de utilização como base a Lei 8.666 para as licitações, as publicações que ocorressem até 1º de abril de 2024, com opção, né, até 31 de março de 2023, e o Tribunal de Contas da União decidiu que esse prazo máximo para a publicação do edital deve ser 31 de 12 de 2023. Então, nós temos aqui uma diferença, né? A fundamentação que nós pudemos verificar no acórdão, né? Hoje eu fiz uma leitura dinâmica, né, sobre ele ali, é justamente o planejamento. Né? A raiz dessa lei, né, essa é uma lei que claramente, evidentemente, está calcada, né, no planejamento. Então, a gente tem plano de contratações anual, a gente tem a própria fase preparatória, que veio toda diferente, toda normatizada, enfim, né, temos estudo técnico preliminar, temos o planejamento como princípio, planejamento como diretriz. Então, eu particularmente, independentemente das polêmicas, né, que a gente sabe que existem, né, uns concordam, outros não concordam e tal, eu particularmente achei uma decisão muito bem fundamentada, né, fundamentada no dever de planejar. Então, as contratações que forem licitadas nesse ano, ok, o que não for tem que entrar no plano de contratações anual para 2024, né, e eu queria ouvir o que você acha sobre isso, né, com o detalhe que nós já conversávamos antes, né, bom seria se isso tivesse acontecido, se toda essa discussão tivesse acontecido, vamos imaginar, um ano atrás, talvez, ou 6 meses, né? Porque, na verdade, estamos quase em cima aí de 31 de março, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero dar boa noite para quem está aqui nos assistindo, agradecer, pedir para que vocês interajam no chat, coloquem perguntas, né? Porque a ideia aqui realmente é uma conversa, tá bom? Com relação a essa temática, o que eu acho é o seguinte: nós precisávamos de paz. É uma lei nova, é uma lei que é difícil para todo mundo. Eu falo que, né, ninguém pode largar a mão de ninguém. Está todo mundo aprendendo, é uma sistemática nova, não importa quanto tempo você tem de experiência na área, não importa se você já dominava muito o pregão, ou se você fez muito o RDC, porque, né, são procedimentos que embasam bastante a Lei 14.133. Ela parte de outros pressupostos, é uma lei complexa que exige muita regulamentação. Então, nós tivemos, bem ou mal, 2 anos para toda essa discussão. Agora, eu me lembro que essa discussão de dizer assim, a partir de 1º de abril, ok, eu tenho um outro marco normativo. Mas a pergunta que a gente já fazia lá atrás, e a Gabriela sabe disso, porque a gente já discutia isso em N grupos que nós participamos, tá bom, mas quando é que eu viro a chave? Porque uma coisa é dizer, eu só tenho a nova lei, outra coisa é dizer, quando é que eu viro a chave? Virar a chave, gente, é abrir processo. Qual é o marco?
Então, num primeiro momento, existia uma divergência, né? Mesmo dentro lá dos nossos grupos, eu mesmo entendia que deveria ser com a publicação digital, porque publicou edital, você tem a fase externa. Como foi o entendimento, TCU na época, por exemplo, da lei das estatais? Vários colegas pensavam assim, mas depois isso mudou, não, né? Foi o entendimento primeiro da SEG, publica até tal, aquilo publicou até 31 de dezembro, aí veio o entendimento da AGU, que juridicamente está certo, é defensável. Não, uma coisa é opção se dá na fase preparatória, não importa quando eu vou publicar o edital. Bom, em algum contexto, como eu tenho, não digo uma divergência, gente, mas eu tenho posições diferentes e alguém precisa colocar uma pá de cal nisso. Quem é que tomou para si isso, até porque foi provocado, o Tribunal de Contas da União. Veja, eu admito que vocês questionem, né? Isso está acontecendo até desde ontem. Mas compete a um órgão de controle externo estabelecer isso? Então, se vocês vão perguntar isso para mim, estão perguntando para a pessoa errada, porque eu entendo que sim. Eu entendo que se quem deveria estruturar isso não chegou a uma conclusão, porque juridicamente é uma posição, e em termos de estrutura de sistema, né, estrutura de procedimento, há uma outra posição, alguém precisa falar sobre isso, até para dar segurança jurídica. Bom, o Tribunal de Contas da União, ainda bem ontem, porque para quem teve a possibilidade de assistir a sessão, eu assisti, quase que isso não foi decidido ontem, quase que isso ficou para a semana que vem, pelo menos ontem colocaram uma pá de cal. Então, eu não acho que, ao fazer isso, o TCU entrou em gestão. Não, porque ele colocou um prazo máximo, que para mim é aceitável. Né? Eu acho que 31 de dezembro está aceitável, nós tivemos 2 anos. Agora, esse entendimento, ele vale para quem? Bom, ele vale para a esfera federal, mas ele também vale para aqueles órgãos, como, né, falou a Gabi, que recebem o quê? Recurso federal. Mas ele também vale para quem usa o sistema GovBR. Então, ele tem uma extensão muito maior. E ainda, para quem depois tiver oportunidade, leia este acórdão. Lá no finalzinho, ele diz o seguinte, olha, vamos avisar, vamos comunicar a Tricom. A Tricom, gente, é a Associação dos Tribunais de Contas. Para que a Tricom possa informar aos seus jurisdicionados, ou seja, né, os tribunais de contas que compõem a Tricom, eles informem aqueles que eles controlam até para fixar esse prazo. Então, há uma tendência, né, salvo aquele Tribunal de Contas que já fixou um outro marco, mas há uma tendência de que esse entendimento, esse time colocado pelo TCU acabe sendo difundido pelos demais tribunais de contas. Então, aqueles que não fixaram um prazo próprio acabem tendo que adotar este prazo. Né? Isso é algo que nós vamos ter que esperar os próximos capítulos. Agora, como eu disse e reforço o que a Gabriela falou, o que me deixa angustiada é, a menos aí de uma semana, a gente tem que ficar pensando nisso. Meu Deus, então eu vou ter que abrir, eu não vou. O que é essa opção? Como é que eu formalizo? Porque uma coisa é juridicamente. Não, porque é opção. Tá, e que ato significa opção? O que eu tenho que representar no processo para ter essa opção? Né? Então, veja, são discussões que a gente podia ter deixado de lado. Se isso tivesse acontecido quando? Né? Ou que seja 6 meses atrás, gente, 3 meses atrás, mas não agora. Né? E por causa disso, muito se fala, não, então, vamos prorrogar, né? Talvez saia uma medida provisória. Veja, já dizia-se assim, o bom é inimigo do ótimo. Se a gente prorrogar, será que a gente não vai ter essa discussão mais para frente? Será que realmente, prorrogando, todo mundo vai fazer o seu dever de casa? Nós não fizemos até hoje. Né? Então, eu prefiro, vamos virar essa chave, vamos aprender, né? E vai dar tudo certo, gente. No final, dá tudo certo. Né? Aí, Gabi, o que você acha disso? É isso, minha amiga. Eu acho que agora é bola para frente. Né? Agora não tem mais como chorar o leite derramado.
né? Muito já se discutiu, o Tribunal de Contas da União, de certa forma, já deu o seu posicionamento, alguns tribunais de contas também municipais, estaduais já estão se manifestando, alguns decretos já estão colocando, né, os prazos nos seus regulamentos, então isso já está posto em decreto, não é uma portaria, não é algo que se altere assim de uma hora para a noite, da noite para o dia ou do dia para a noite, tanto faz, né? Porque pode acontecer, mas eu acho que é isso, agora é bola para frente. Por isso que eu quero já te engatar aqui nessa linha que a gente está, porque eu sei que você, dentro do tribunal, está envolvida já com processos de contratação. São processos de contratação direta, mas a gente sabe que a instrução de um processo de contratação direta, do ponto de vista formal, ela pode se assemelhar à instrução de um processo de licitação. A própria lei de licitações diz isso lá no artigo 73. A fase preparatória, em princípio, é a mesma, a não ser que haja essa, né, alguma dispensa formal do estudo técnico preliminar, termo de referência, análise de risco, enfim, eu sei que você tem um posicionamento um pouco mais restrito nesse sentido, em relação à dispensa de um termo de referência, por exemplo, eu já te ouvi falando em uma outra oportunidade, mas eu queria ouvir de você, para a gente começar a entrar, né, e é uma experiência tua, que a gente tem conversado sobre isso, como é que você tem visto isso acontecer? Claro, tem a experiência do tribunal, que é um órgão de controle, um órgão, enfim, né, diferente da maioria dos que estão aqui nos assistindo, mas, enfim, eu gostaria de saber de você o seguinte, para quem está nos assistindo, considerando a tua experiência, vou instruir agora um processo com base na 14.133 hoje. O que eu tenho que fazer? Porque a gente já sabe que essa opção vai ter que se dar agora, rapidamente, né? Vai ser possível fazer a opção pela 8666, mas a gente está com prazos muito justos e muitos processos já vão ser iniciados com base na 14.133. Temos dificuldades, porque muita gente ainda não leu a lei inteira, a gente sabe disso, né? É muito difícil você ficar trabalhando com duas leis ao mesmo tempo. Existem diferenças entre a fase preparatória da 8666 e da 14.133, porque a 8666, não só em termos estruturais, a fase preparatória era diferente, embora a administração federal já usasse, de certa forma, o EPP e tudo mais, mas era diferente, mas a própria instrução, as informações que precisam ser analisadas dentro do processo, as opções relacionadas às escolhas da licitação, as opções relacionadas às escolhas do contrato, essas definições são diferentes. Uhum. Né? Me fala o que você orienta, como você orientaria, né, esse primeiro passo ali de quem vai instruir um processo com base na 14.133? Tá. Ai, gente, esse tema é importantíssimo, até para que todo mundo entenda, né, por que a Gabriela me fez essa pergunta. Aqui no município de São Paulo, por um decreto que foi expedido em 27 de dezembro do ano passado, nós já estamos utilizando a nova lei desde o dia 1º de fevereiro, né? Então, a gente não teve nem o 1º de abril, nem nada disso. Todo mundo fala, meu Deus, poderia ter sido. Não, mas foi uma opção, então nós já estamos utilizando. Mas ainda o nosso forte são as contratações diretas, nós estamos abrindo até um processo de competição, mas o que já tem acontecido são as contratações diretas. E aí, o que a gente percebe é o seguinte, que é muito complicado você entender essa novidade. Né? Porque quando você vai estruturar, há uma tendência de você reproduzir o que você já fazia. Então, essa dificuldade de olhar para a nova lei e entender, bom, mas o que mudou na fase preparatória? Mudou radicalmente. Como a Gabriela falou, agora a fase preparatória da contratação direta, ela equivale, gente. A gente pode até discutir se há alguns artefatos ou não, mas ela equivale, é o mesmo tempo, o mesmo time que praticamente eu levo numa competição, a fase preparatória de uma competição. Então, nós temos que tomar cuidado, primeiro, há essa compreensão, né, entre aquelas pessoas que vão estruturar esse processo. Né? Eu já consegui identificar quem são elas. Elas foram informadas de que, olha, nós temos aqui uma mudança. Você sabe agora, esse documento estrutural, né, que esse documento que inicia o processo, que lá no nosso caso é um memorando. Né? A nova lei vai falar um DFD, o DOD, que não era uma tecnologia que nós utilizávamos, isso era uma tecnologia federal. Né? Então, às vezes, essa pergunta surge. Não, mas eu preciso mudar o nome? Eu falo, não precisa, é o mesmo documento. O que a gente precisa mudar são as informações.
porque agora esse documento tem informações que são obrigatórias. Então, quem está fazendo a abertura do processo, né, que é a área demandante, requisitante, não importa que nome, ela sabe que agora ela precisa elaborar um documento com outras exigências. Depois, ela sabe para quem encaminhar isso? Quem vai receber isso? Sabe o que vai ter que fazer com isso? A questão da pesquisa. Eu sei agora como é que eu tenho que fazer a pesquisa, eu entendi quais são os parâmetros que eu tenho de pesquisa, ou eu vou reproduzir a pesquisa que eu fazia anteriormente. Não, eu não posso reproduzir, porque agora há exigências com relação à pesquisa. Eu vou elaborar o meu, né, no caso da dispensa eletrônica, eu vou elaborar ETP? Não sei, em princípio, né, eu poderia dispensar isso. A gente vai depois até conversar sobre isso, mas não sei, eu posso dispensar, posso não. Bom, mas se eu for dispensar, será que eu não tenho que completar o meu processo com outras informações? Porque o ETP serve para fazer uma escolha. Então, eu não tenho que colocar essa justificativa de escolha em outro lugar? Se a gente vai falando de bem comum e bem de luxo, eu não tenho que trabalhar isso, eu estou fazendo uma aquisição, eu vou ter que informar. Olha, esse bem é comum, porque se for bem de luxo, eu tenho uma restrição de aquisição. Isso implica dizer, eu tenho uma norma tratando sobre isso ou eu não tenho? Porque é importante que nós tenhamos, é uma exigência da lei. Né? Com relação às próprias exigências documentais, com relação às exigências da própria execução desse contrato. Quer dizer, eu tenho tudo isso informado? Aí fiz a pesquisa, aí eu vou elaborar, não importa que nome, né? Onde eu trabalho a gente chamou de edital, mas pode ser um edital, pode ser um aviso. Eu tenho isso pronto, eu estou utilizando, né, alguma coisa padronizada ou não. Quer dizer, então, são informações mínimas, porque a grande dificuldade, sabe, Gabi, que eu tenho visto é assim, as pessoas não sabem, às vezes, preencher o básico, né? Porque agora, esse termo de referência, ele ficou mais complexo, ele tem mais informações. Então, é difícil, a pessoa olha, que era um documento, né, que às vezes era mais simplificado, tinha lá 7 laudas, agora esse documento tem quase 20. A pessoa fala, eu não sei preencher esse negócio. Não, ela sabe preencher, mas que agora dá mais trabalho. Então, eu acho que esse cuidado inicial se as pessoas estão informadas, né? Elas sabem que mudou a lei. Porque mesmo quem trabalha com isso não leu. A Gabriela falou, gente, se eu fizer essa pergunta no chat, eu nem vou fazer isso. Mas se eu fizer, e contando que vocês vão falar para mim a verdade, talvez a maioria não tenha lido. E se leu partes. Então, assim, imagina as pessoas que trabalham na administração, que muitas vezes não trabalham com isso, gente. Ela é só demandante. Ela é aquela que pede, mas ela não sabe o que ela precisa colocar, porque ninguém contou para ela. Ninguém nem falou para ela, olha, temos uma nova lei. Aí eu tenho os normativos, alguns, que eu acho que não precisa de ter tudo, mas alguns que sejam relevantes. Né? As pessoas que vão depois estruturar, elas estão informadas de como estrutura? Quais são os cuidados que ela tem que ter? Então, eu acho que isso é o mínimo para a gente começar a utilizar a nova lei. Né? Eu não sei se você concorda, e aí eu já engato o seguinte, com relação à questão do ETP, Gabi. Eu queria te ouvir com relação à questão da ETP. Meu Deus, o dilema do ETP, né? Então, Cris, concordo, né? Não tem como discordar disso que você falou. Realmente é uma preocupação grande a questão das pessoas estarem preparadas, né? E eu tenho visto, por conta, enfim, de contatos com municípios, questão de atuação em consultorias de regulamento, enfim, a preocupação com a capacitação de quem está lá na etapa inicial do processo. Porque nós sabemos que a cultura é capacitar-nos pregoeiro, né? Quem faz a licitação dentro da... Claro, nunca foi assim super fácil, né? Conseguir capacitação, alguns órgãos capacitam mais, outros capacitam menos, outros não capacitam, né? Mas a quem faz a licitação sempre teve um olhar mais preocupado no tocante à capacitação. De uns anos para cá, quem cuida do contrato, gestores e fiscais, começaram a ter uma maior relevância nesse sentido. E agora a gente vê assim, né? Está na cara dura. É fundamental que as pessoas que atuam na primeira fase sejam capacitadas, sejam capazes e sejam capacitadas. Porque se você me permite, só colocar um intervalo, por isso que a lei coloca essas pessoas na primeira linha.
lá no 69, gente. O que é tal da primeira linha de defesa? São as pessoas que estão estruturando o processo e que têm que ter condições de detectar os problemas e já resolver. Ela não pode passar esse problema para cima. Então, realmente, esse negócio de capacitação é fundamental. E capacite, gente, essa pessoa, coitada, que é demandante, essa pessoa que vai fazer pesquisa. Porque senão não adianta depois chegar, né, lá para nós, o jurídico, a gente não resolve o problema. É isso mesmo, né? Eu acho que essa questão de colocar as pessoas, a gestão por competências, enfim, né, está muito relacionado com isso. É preciso que haja uma consciência de que hoje quem está na fase preparatória tem uma responsabilidade muito grande. Que a princípio a ideia da lei é que os problemas vão ser evitados em função de um bom planejamento, de um bom preparo, né? Os aditivos contratuais, as falhas, impugnações relacionadas aos editais, enfim. Então, como isso vai acontecer? Se as pessoas que estiverem no início desse processo atuarem da maneira adequada. Mas em relação ao ETP, que eu falei do dilema do ETP, a gente viu muitas discussões sobre isso. Lá desde o início, né? Isso tem sido levantado. Como assim? Vou fazer ETP para todos os processos, porque a lei ela vem tratando do ETP como o primeiro documento da fase preparatória. Na verdade, não seria o primeiro, porque o primeiro é o documento que requisita, né? O documento de formalização da demanda, a requisição, enfim, é o primeiro ato, digamos assim. Mas o primeiro documento tendente a um preparo é o estudo técnico preliminar. Então, pela lei, o que nós podemos concluir ali pelo conjunto das coisas da lei é que ele é um documento que vai estar presente como regra. Em algumas situações excepcionais, devidamente justificadas ou excluídas por meio de uma norma do próprio ente federativo, enfim, ele poderá ser dispensado. Então, isso gerou, né, toda uma comoção. Como assim ter ETP para tudo? Eu entendo, Cris, eu já mudei, inclusive, eu vou confessar aqui, né? Eu já mudei de opinião algumas vezes. Tem que ser em todos os processos, não tem que ser em todos os processos. Eu já fui e voltei nesses 2 anos também, eu dei piruetas aqui para poder, né, fechar um entendimento, e hoje eu entendo o seguinte: o ETP da 14.133 não é o ETP da 8666. Não é o ETP na sua natureza original, que é aquele documento que tem um problema, que você vai para o mercado estudar o problema, aprofundar o problema, estudar a solução. Não. O ETP, ele é um documento do processo de contratação. Ora, ele será um ETP de fato, complexo, com todos aqueles elementos do parágrafo 1º do artigo 18, ora, ele será um documento ridiculamente simples, conforme estabelece o próprio parágrafo 2º, se eu não me engano, que diz lá que ele tem que conter. Eu vou, de novo, aqui puxar minha cola da lei, né? Parágrafo 2º, o estudo técnico preliminar deve conter, ao menos, os elementos previstos nos incisos 1, que é descrição da necessidade da contratação, considerando o problema ser resolvido. Tranquilo. Inciso 4, estimativas de quantidade. Inciso 6º, estimativas do valor da contratação. Oitavo, justificativas para o parcelamento ou não da contratação. E 13º, posicionamento conclusivo. Isso é um ETP? Isso é um ETP da Lei 14.133. Então, pronto, gente, vamos parar com essa discussão, vamos entender que o ETP da 14, ele é um ETP diferente. A gente está aqui tentando entender a 14.133 com coisas antigas, com coisas passadas, com conceitos passados. O ETP da 14.133 é assim. Ora, ele é mais complexo, ele vai ser útil para a solução de questões complexas, ora, ele será simplificado e ele vai ser utilizado de forma muito singela nos processos que são mais singelos. Qual é a tua opinião sobre isso? Não, eu concordo com você, porque eu também mudei de opinião várias vezes, né? Mas o que eu acho, e me preocupa muito, é a gente falar que, não, eu posso, a depender do tipo de contratação, claro que tem exceções, tem coisas que a gente não vai ter mesmo, né? Contratação emergencial, pelo amor de Deus, sem emergencial nem dá tempo de fazer ETP, gente. É uma questão de lógica. Se o valor do objeto é muito insignificante, que não é o limite de dispensa. Desculpa, o limite de dispensa é muito alto. Isso, agora não é mais dispensa pelo pequeno valor, não, né? É dispensa pelo valor pequeno, Isso. Não é.
Então, assim, é o tipo de ponderação que a administração pode fazer, porque leva-se tempo para fazer um ETP. Então, às vezes, o tempo e aí o custo envolvido não vale a pena pelo valor do objeto. Então, são ponderações, é a gestão de risco, gente. É gestão de risco. Agora, para que serve o ETP? A gente tem que pensar na utilidade dele. O ETP serve para a administração acordar que ela precisa arrumar soluções para os seus problemas e não contratar objetos. É só para isso. Ela está muito acostumada, porque nós somos instruídos assim, gente. Nós somos instruídos para abrir processo indicando objeto. Eu já abro o processo e digo, quero comprar caneta. É assim. O que é o ETP? Não, mas espera um pouquinho. Eu quero resolver uma demanda, uma dor. Eu tenho um problema. Como é que eu resolvo o meu problema? Pode ser que a opção seja comprar caneta. Mas eu não sei. Se eu não me fizer essa pergunta, e aí não importa quantos itens esse ETP vai ter, ele vai ter os... E quem fala muito bem disso é a Virgínia, né? Ele vai ter a quantidade de itens que for necessária. Eu acho que não tem uma regra. Mesmo que a lei coloque, eu acho que não tem uma regra, porque vai depender do caso concreto. Então, é assim que eu acho, por isso que eu defendo. Não, tem que ter. Não importa que nome, que eu posso até não dar nome de ETP, mas eu tenho que ter algum documento que analise isso. Qual é a minha necessidade? E aí, qual é a solução para a minha necessidade? Né? Sabe o que eu gosto? Vai fazer isso. Eu gosto de pensar que o momento do ETP é o momento em que a administração pode revisar as suas condutas, as suas posturas, né? De repente, repensar a solução que ela já vem usando há anos, a mesma coisa, que aparentemente é um objeto simples, de repente ela pode mudar, né? Eu gosto de dar, por exemplo, o exemplo bem simples, bobo até, né? A questão de vou comprar lâmpada. O que significa comprar lâmpada? Eu quero resolver uma demanda que é ter luz, né? Ter luz. Essa é a minha demanda. Como que eu faço? Eu posso continuar na linha de comprar lâmpadas, aí eu vou ter vários tipos de lâmpadas, enfim, né? Vou avaliar. Como de repente eu posso chegar numa ideia, numa solução que talvez poderíamos, de acordo com as diretrizes de sustentabilidade da minha organização, mudar tudo, colocar painel solar, né? Pensando no custo de vida, né? Enfim, então eu acho que a gente tem que abrir a nossa cabeça. Né? E pensar dar um passo para trás, né? Na verdade, gente, o ETP é um passo para trás. Isso mesmo. A gente abre o processo, aí a gente reflete. Não, mas espera, será que essa solução realmente é a única? Ela que vai atender o meu problema? E a gente começa a se questionar. Se a gente não fizer isso, a gente vai reproduzir processos, gente. E outra, o mercado é tão ligeiro, é tão rápido, ele está tão na frente da administração pública que o ETP ele vai dar essa oportunidade para a administração, de repente, descobrir coisas novas. Eu vi aqui o Rodrigo colocou, né? O ETP é a oportunidade da administração conhecer novas soluções. Sim, né? Às vezes são coisas que a gente nem sabe que existe, soluções que nem sabe que existem, que são soluções que vão nos trazer melhores resultados. Então, eu gosto, eu sou fã do ETP, né? Eu nunca fui crítica, na verdade, né? Eu passei dessa fase de criticar, de achar que é um documento que apenas burocratiza o processo, para abraçar a ideia do ETP nesse sentido. Ele é um documento que pode ser complexo, mas ele também é um documento que pode ser muito simples, e ele é uma oportunidade. Ele tem uma utilidade. Tem uma utilidade. É isso que a gente precisa compreender. Ele tem uma utilidade. Por isso que ele tem um momento certo, gente, para ser feito. Não adianta você instruir o processo e aí depois alguém lá na frente fala assim, faltou ETP. Então, peraí, vou colocar o ETP. Ai, não, desculpa. Então, nem no curso, né, para quem ainda não consegue vislumbrar o que vai para o ETP, o que vai para o termo de referência, qual é a relação entre eles, a relação entre todos os documentos da fase preparatória, a gente vai tratar sobre isso. Né? Então, lá a gente vai destrinchar passo a passo, item a item do ETP, item a item do termo de referência. O professor Ronaldo Corrêa vai trabalhar a elaboração, o passo a passo para a elaboração numa oficina prática também. Então, gente, eu recomendo. Não é por nada, vou puxar a brasa aqui para o nosso assado, mas eu, se eu fosse vocês, não perderia, né? Vamos avançar um pouquinho, né? A gente já está com 37 minutos, e eu quero tocar num ponto que
tem me deixado um pouco ansiosa, né? Eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, né? Mas isso tem me deixado ansiosa há algum tempo. Por quê? Porque eu, ao mesmo tempo em que eu vejo que existe uma intenção da lei em se chegar a um resultado diferente, eu não sei na prática como é que isso vai acontecer. Sobre o que é que eu estou falando? Sobre a análise jurídica, o controle prévio de legalidade feito pela assessoria jurídica. Ao final, não é nem ao final da etapa preparatória. Por quê? Porque a lei diz que a análise jurídica, o controle prévio, integra a fase preparatória. Só então, ela faz parte da instrução. A lei fala instrução. Quando a instrução técnica e a instrução jurídica finalizarem, o edital vai para a publicação. Então, é uma instrução do processo. Só que, ao mesmo tempo, nós temos aquele limite, né? Isso é gestão de risco jurídico, assessoria jurídica tem um limite até onde ela vai entrar da análise de legalidade. Isso sempre foi um dilema, né? A gente nunca conseguiu dizer isso sim, isso não, isso sim, isso não. Nós já temos alguns artigos. O professor Fabrício Mota tem um artigo, 1 ou 2 artigos já nesse sentido, com a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, já um artigo antigo, acho que até eles deram uma refrescada agora com base na nova lei, mas isso não é muito claro. E eu tenho visto isso nos cursos. As pessoas querem saber, tá, mas o que exatamente a assessoria jurídica pode apontar da etapa preparatória? Porque a etapa preparatória é o quê? São escolhas. Quais são os aspectos? E não estou pedindo para você me responder isso, porque eu sei que você também, talvez você tenha alguma experiência que possa compartilhar aqui, mas eu tenho ficado preocupada com isso, porque eu já disse, e tenho dito nos cursos, e tenho ouvido colegas falarem também, sobre essa mudança que a lei quer da assessoria jurídica. Né, que a assessoria jurídica esteja junto. Eu acho que existe uma mudança fundamental, que é o apoio e o auxílio. O apoio e auxílio, que é a assessoria jurídica estar próxima do agente do processo de contratação, isso aí vai, se funcionar, vai revolucionar, né? Vai revolucionar em termos de controle de legalidade. Aí sim. Agora, esse controle prévio, eu não sei se ele vai ser efetivo ou se vai continuar sendo feito mais ou menos um controle até porque a minuta é padronizada, tem muito pouca coisa para ser analisada. Não sei, eu tenho essa sensação de inefetividade, talvez, desse controle. O que você acha? Tá. Gente, assim, só para situar, não, a pergunta é complexa, a gente vai discutir isso no curso. Primeiro que a lei usa essa expressão curiosíssima, que é controle prévio. Muito embora lá no 69 ela fale preventivo, mas lá está falando de linha de defesa. Então, são coisas diferentes. Quando ela usa o prévio, que ela fala no 53, que o jurídico faz controle prévio de legalidade, ela está dizendo o seguinte: se não submeter ao jurídico, se o jurídico não falar no processo e ele não validar o processo não pode nem ir para frente. Então, olha como o jurídico agora virou uma peça da engrenagem. Posso fazer um parênteses agora? Não perde o teu raciocínio, segura ali. E eu sei que muita gente vai me odiar, eu nunca tive a ousadia de falar isso, embora acho que até com o Ronaldo Corrêa, lá no início, a gente já conversou sobre isso. A atuação da assessoria jurídica no controle prévio, para mim, não me parece um parecer facultativo e não vinculante. Para mim, ele se assemelha mais a um ato administrativo propriamente dito, ele não estaria na minha ideia, estou pensando ainda sobre isso, mas ele não seria o parecer obrigatório não vinculante. Para mim, mudou de figura. Não. Quando a gente fala que é controle prévio, é parecer obrigatório e vinculante. Perfeito. Para mim, ele é vinculante. Esse é meu entendimento. Se fosse preventivo, não, gente. Mas ele falou prévio. Eu sinto muito, foi uma escolha do legislador. Agora, eu concordo, Gabi, porque assim, vamos olhar sobre a ótica da contratação direta, tá bom? Tá. Né? Não vou falar sobre o outro que eu aprovo tudo até o edital. Aí eu ainda tenho uma chance de uma coição. Mas pensem, gente, na contratação direta. Em que momento que o jurídico fala? Depois que o negócio está pronto.
Muito embora quando a gente pega a sequência da lei, fica meio esquisitinho, que ele fala que o jurídico fala ao mesmo tempo que a área técnica. Não, mas a gente sabe que não é. O jurídico vai falar depois. Então, mas aí o jurídico fala o quê? O que o jurídico faz? Na verdade, gente, o jurídico ele é só ele faz uma auditoria. O controle aqui é de auditoria, é de conformidade. Então, ele olha as peças e diz assim: as peças estão em conformidade com a exigência da lei, de um decreto, de um normativo próprio. Ele não pode entrar no mérito. Dá vontade. Gente, vocês não têm noção. Eu falo que eu mesmo, né? Acho que pelo tempo que eu milito com isso, às vezes eu discuto especificação de objeto, sim, mas eu, na verdade, não posso, juridicamente eu não posso. Eu posso olhar um negócio e falar assim: aqui você diz que o bem é comum, mas há um indicativo de que talvez ele não seja comum. Então, por favor, complemente. Veja, isso é jurídico. Eu não tenho conhecimento para dizer, esse bem não é comum, esse bem é especial. Eu sou jurídico. Ou, olha, essa pesquisa, eu acho que ela não está certa, não. Eu posso dizer assim, olha, essa pesquisa parece não atender às exigências do artigo 23 ou da instrução normativa. Eu posso dizer isso. Mas, então, eu acho que ele é muito mais um auditor do que realmente uma atuação jurídica. Nisso eu também dei uma mudada de ideia, porque no primeiro momento eu não concordava, não. Aí o Rony Charles tinha esse entendimento, não precisa, porque ele é um validador. Hoje eu acho que ele é meio um validador mesmo. Por isso, essa lógica assim, o jurídico precisa olhar para que, para pelo menos alguém falar que está tudo certo. Mas, na verdade, esse falar precisava ser um advogado? Ou alguém com um conhecimento fantástico sobre a lei não resolveria? Essa é a pergunta que eu tenho hoje, especialmente se a gente trabalha, como a Gabi falou. Gente, a gente trabalha com minuta padrão. Se você não trabalha com minuta padrão, é outra coisa. Recomendamos. Né? Agora, o que sobra? A análise discricionária, você não pode entrar, não deve entrar. A gente só olha a checklist. Tipo assim, preencheu. É isso. Então. É só isso. Eu concordo, que é muito pouco. E sobre o apoio e auxílio, né? O apoio e auxílio, eu acho que as pessoas que estão aqui nos ouvindo e participando, enfim, né? Eu acho que é importante a gente enfatizar isso, né? Que esse apoio e auxílio, pelo menos na minha avaliação, não é o parecer com prazo, né? É algo muito mais dinâmico, muito mais parecido com essas consultorias que nós já prestamos, eu já prestei durante muito tempo, né? Da pessoa entra em contato com você e fala: olha, eu tô com um problema assim, no pregão, e você acha que tá ok? Posso fazer isso? Pode, vai lá e faz. Ou uma mensagem na intranet ali: o que eu faço agora? Eu estou com a seguinte dúvida. Se o assessor jurídico achar que ele precisa de tempo, que é uma questão complexa, que ele precisa de um tempo, fazer um parecer é outra história. Mas o apoio e auxílio no dia a dia do processo de contratação, para mim, é algo mais dinâmico. E eu não sei também, na prática, como é que isso vai se colocar, né? De que maneira isso vai poder ser implementado de uma maneira geral. Mas esse é o ponto que eu acho fantástico. Para mim, assim, é um dos pontos da lei que eu achei sensacional. Sensacional. Eu também, como jurídico, porque assim, gente, o jurídico, e a gente aqui pode falar, porque as duas aqui são advogadas, ou a gente ajuda o processo, ou a gente atrapalha. Infelizmente, eu sinto, eu digo isso com dor no coração. Então, o que a lei quer? A lei quer que o jurídico ajude. Porque não adianta nada a gente ficar apontando o erro. Isso aqui não está certo. Tá bom, mas o que eu posso fazer para melhorar? Então, me ajuda. Fala comigo. Olha, quando eu te mando, quando eu ligo, me atende. Eu não preciso ficar falando só nos autos, gente. É isso, esse negócio de apoio e auxílio é isso. Eu posso te ligar, te mandar uma mensagem de WhatsApp, te mandar um e-mail. Me orienta. Porque aí, o processo vai chegar para você redondo. Olha que legal isso. Então, isso eu acho, isso para mim é uma mudança assim, de chave fantástica. E é tão fácil você criar uma ferramenta de comunicação interna, a própria intranet, né? Fica tudo lá, fica tudo registrado. Eu acho que eu investiria, se eu fosse um gestor nesta área, eu investiria numa ferramenta, ou enfim, né? Que possibilitasse, porque isso, né, facilita a vida da área técnica, né? De quem está na ponta, e dá aquela tranquilizada nas autoridades também, que hoje
respondem, sempre responderam, mas hoje está mais evidente que eles vão responder, Não, né? e assim, sabe, Gabi, pegando o gancho, gente, o contrário também, tá bom? O jurídico, ele tem que saber que ele não entende tudo. E muitas vezes a gente olha o processo e a gente tem dúvida. Sabe o que eu faço, gente? Eu juro, eu ligo, passo a mão no telefone. Eu nem mando e-mail, porque e-mail às vezes você escreve, a pessoa não entende o que você escreve. Eu ligo. Fulano, eu tô vendo esse negócio aqui. Isso aqui era isso aqui? Ah, é. Ah, então tá bom. Então, ok. Ou olha, não era isso. Então, pera um pouquinho. Então, talvez você tenha que refazer. Veja, isso facilita, gente. Né? O jurídico também tem que ter essa iniciativa. Ele não precisa só ser demandado, sabe? Vem a mim. Não. A gente também tem que ir atrás da informação quando, para nós, aquilo que estamos vendo não é suficiente. É claro que você precisa ver qual que é a sua estrutura, né? Você tem pessoal para, né? Tem jurídico suficiente, porque às vezes também a gente é sobrecarregado, né? Mas isso é por isso que o diálogo, essa lei quer isso, gente. Vamos conversar, como a gente está fazendo aqui. Vamos conversar, né? Vamos esclarecer, porque aí o processo fica mais redondo e no final aquela contratação vai ser exitosa. Eu estou olhando aqui no chat, por isso que eu estou olhando para baixo e rindo aqui dos comentários aqui, né? O jurídico tem mania de saber de tudo, né? O Rodrigo diz o jurídico é a mãe mandando levar o guarda-chuva porque vai chover. Eu tenho uma expressão que eu uso, me perdoem os queridos colegas advogados, o jurídico precisa descer do Olimpo. Às vezes a gente se coloca num patamar, né? Não estou dizendo que não seja meritório nosso, fizemos faculdade, muitas vezes fizemos outros cursos, pós, mas, gente, isso não significa que a gente sabe tudo. Ou, por acaso, o advogado sabe fazer um pregão no sistema. Às vezes a gente fica vendo o pessoal discutir. Às vezes eu tenho dúvida de sistema, porque eu não manuseio. Eu já fiz isso no passado, hoje eu não faço mais. Eu não sei. Ué, eu vou ligar para quem? Para quem sabe. E qual é a vergonha? Ai, mas doutora, a senhora... Eu falo, desculpa, eu não tenho que saber. Eu não sou obrigada a saber. Aí eu vou perguntar para quem sabe. Aí eu aprendo. Olha que legal. Eu também aprendo. Né? Então, a gente precisa descer do Olimpo. A gente conhece lei. E só. O resto, a gente tem que perguntar para quem sabe. Concordo. Concordo. E a gente sabe de algumas coisas e outras pessoas sabem de outras coisas muito mais do que nós, né? Cris, então, vamos avançar aqui um pouquinho. Sim. Vamos imaginar, né? Isso é um assunto que eu também gosto bastante, né? Principalmente nesse momento de transição, todos esses artefatos, essa preocupação com o conteúdo de cada um deles. Se porventura, né, não for possível ou o órgão não conseguir realizar de uma forma ótima, digamos assim, todos esses artefatos, né, da fase preparatória e tal, com aquela qualidade necessária e tal, a gente poderia apontar alguns aspectos que são obrigatórios, né? O mínimo que deveria conter, né? Mas eu gosto de pensar o seguinte: a forma não é o que vale, né? Nós temos uma mania de fazer controle de e-mail. Isso vem do TCU, dos tribunais também, não só não TCU. Falei TCU por, né? A gente é acostumado a falar TCU, mas isso vem muito da auditoria, dos tribunais também, fazer controle de e-mail, aqueles detalhes, aquelas picuinhas e tal. Nessa lei, nós temos muitos detalhes na produção desses artefatos. Nós temos visto modelos, inclusive, eu participei da elaboração desses modelos, é a maneira mais fácil de você montar os modelos, seguindo o parágrafo 1º do artigo 18, por exemplo, do ETP, colocando lá todos os itens e a pessoa vai montando aqueles itens e tal. Mas a gente já sabe que, muitas vezes, existe uma redação lá que é meio que para cumprir tabela. Vários itens, né? Só que isso não significa necessariamente que está faltando informação. Né? Então, eu acho que a gente precisa chegar num ponto, e deixa eu tentar ser mais claro, de entender que o que é fundamental dentro de um processo na fase preparatória é o procedimento que eu estou usando, são os itens que eu estou preenchendo, ou quais são os elementos, não a forma, e sim o conteúdo. Né? Eu não me preocupo tanto com a forma, mas o meu ITP não está exatamente igual àquele da Lei 14.133. Não importa. O que o ITP precisa ter, ele tem. O que o TR precisa ter, ele tem.
né? Então a gente fica nesse dilema, mas o ETP tem que ser assim, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, o termo de referência tem que ter... Não é exatamente essa questão. A questão é você entender qual é o objetivo do estudo técnico preliminar, qual é o objetivo do termo de referência, qual é o conteúdo de cada um, para que serve cada um deles, nós vamos falar sobre isso no curso, né? Para que serve cada um deles. Tu concorda comigo? Eu concordo. Até assim, tendo em vista essa complexidade, né, dessa diversidade de artefatos, eu acho que a gente pode, sinceramente, você não sabe fazer ETP, você nunca fez um ETP na vida. Gente, você não vai parar seu processo. Desculpa, senão a máquina para. Faz, né? Você vai abrir o seu processo, não importa que nome você vai dar para isso, você vai colocar, pelo menos identificar o que você precisa, por que você chegou naquela escolha. Quer dizer, talvez algumas coisas de elementos de ETP você vai colocar nesse documento. Aí, o que eu acho? Um bom termo de referência. Isso eu não abro mão, não. Que é o DNA, né? Para mim... O Lex Santana já falava, o termo de referência é o DNA da licitação, ele continua sendo. Dali que vão estar todas as escolhas relevantes, né, para a licitação, para o contrato e tal. Eu focaria nisso. Eu focaria em você ter no processo informações que te possibilitem elaborar um bom termo de referência. Aí, é claro, veja, estou usando termos de referência, mas a gente pode, se for na área de engenharia, posso pensar no projeto básico, projeto executivo, mas eu focaria em ter informações, que é isso que a Gabriela falou, gente, é a utilidade do documento. Então, assim, não se preocupe muito. Até eu falo, eu não estou nem ligando para o nome que você vai dar para esse negócio. Eu estou ligando para a utilidade dele. Você tem lá um documento acostado no processo que você extrai informações que depois serão úteis no seu termo de referência. Eu acho que isso é fundamental, porque tendo um bom termo de referência, que para mim, né, a gente vai trabalhar isso melhor no curso, mas talvez você tenha 2 termos de referência, porque você precisa ter uma coisa, fazer pesquisa, depois ter outra, então, né? Então, senão, como é que você instrui? Aqui valem aquelas perguntas, né? Que lá atrás a gente sempre ensinou. O quê? Quais são as perguntas que precisam ser respondidas na fase preparatória? Né? O quê? Como? Quanto? Quando? Quem usa? Para que usa? Né? Todas essas perguntas, você define ali as perguntas e essas perguntas têm que estar respondidas independentemente do local. É claro que o caminho, o objetivo é que, com o tempo, os documentos sejam construídos de maneira individualizada e mais temática. A gente está falando sobre isso apenas nesse momento da angústia, né? Realmente da angústia. E, claro, as pessoas têm que buscar se capacitar e tudo mais, mas é importante lembrar sempre que o conteúdo prevalece sobre a forma. Até porque, Gabi, assim, até complementando, gente, veja, isso exige maturidade. Sim. Maturidade, desculpa, a gente não vai ter maturidade nem no dia 1º de abril de 2023, nem no dia 1º de janeiro de 2024. Então, por isso que o negócio de adiar é bobagem. Porque maturidade é uma coisa que a gente vai descobrindo no dia a dia, fazendo, errando, acertando, fazendo, errando, acertando, corrigindo, refazendo. É assim, né? Por isso que eu já engato uma outra pergunta que está correlacionada com isso. Veja, com o que eu vou me preocupar? Em ter regulamentos, minutas padronizadas, ou em pessoas que efetivamente estejam capacitadas para usar a nova lei? O que você acha? Agora, nesse momento, tem que capacitar. Agora tem que correr atrás do prejuízo, na minha avaliação, né? A gente já passou daquela fase do desespero para os regulamentos, que foi o início ali da nova lei, né? Foi muito propalado, inclusive, pela própria SEGES, que tem não sei quantos pontos de regulamentação, que sem regulamento a lei não anda, e, na verdade, a gente viu que não é por causa disso que a lei não andou, é porque ninguém sabia usar a lei. As pessoas estão lendo a lei agora. Então, nesse momento, de novo, nós vamos ter que dar um passo atrás, né? E começar pelo começo, que é a capacitação. Claro, tem vários pontos da lei que vão precisar de atenção, né, do regulamento, a própria parte de sanções, alguns detalhes do sistema de registro de preços, pensando nas compras locais, tem várias coisas, inclusive nem relacionadas aos pontos que a lei indicou. Né? Tem outras coisas mais importantes que nem estão indicados na lei, como pontos de regulamentação. Né? Mas acho que, nesse primeiro momento, investir em capacitação é o melhor caminho para poder começar a fazer a lei rodar. Eu concordo.
Porque se você for para, não, vamos criar um grupo de estudos, um grupo para elaboração de minuta. Gente, já foi. Time errado. Né? Já foi. Vamos usar, vamos pegar o que a gente já tem, dar uma adaptada. Aí a gente vai melhorando. Então, mas para isso eu preciso ter conhecimento. Preciso conhecer, gente. Preciso conhecer. Conhecendo, a gente vai fazendo cada vez de forma mais acertada. Né? Então, eu concordo plenamente que fazer regulamentação, talvez em algum contexto até precise. E aí, a gente tem solução, né? Pega o do federal, adota, pelo menos momentaneamente. Só que se está maduro, pô, não, esse negócio aqui não me serve, porque ele é federal. Aí eu faço a minha norma. Aí eu até sei, né? Eu até sei o que eu vou precisar. Porque agora, se a gente não sabe, é que nem o dilema de Alice, né? Qualquer caminho. Se eu já estou no lugar errado, gente, qualquer caminho serve. É isso. Eu também acho que o regulamento é importante, a normatização é importante, né? Tem muitas lacunas aí que precisam ser preenchidas, principalmente o regulamento que vai falar sobre as atribuições, as competências, enfim, né? Eu acho que isso é muito importante. Plano anual de contratações, que cada um vai ter o seu jeitão de fazer, não dá para pegar só o federal, de repente tem que criar uma metodologia própria. Eu acho que isso aí é um começo importante. Vamos pensar em 2 regulamentos fundamentais: plano anual de contratações e agentes. Né? Eu acho que isso aí sim, né? Ao tempo em que se capacita, já se cuida de regulamentar, e existem outros também, mas a gente vai construindo. Né? E aí, Cris, eu acho que batemos aqui 58 minutos e 43 segundos. Né? A gente acabou, né, conseguindo fechar aqui os temas que nós havíamos nos programado para falar. Eu te agradeço, né, mais uma vez, né, você estar aqui conosco, abrilhantando, né, esses momentos. Você sabe que eu te admiro muito, né, há muitos anos já, e você é uma das mentes, para mim, mais iluminadas, né? Eu vi o pessoal falando, a professora Cristiane vai direto ao ponto. Realmente, né, a gente precisa de objetividade, principalmente em se tratando de um mundo tão complexo assim, a gente precisa de objetividade, de visão, de maturidade, e você é uma pessoa que entrega muito isso, né? Quero, de novo, fazer a divulgação aqui do nosso curso. Quem tiver o interesse, conversar com a Ariane, que está aí no chat também, esse curso o link está ali na descrição do próprio YouTube. Então, para entrar, conhecer o conteúdo programático, ver as datas certinho, se precisar. Normalmente, quando as pessoas estão participando da live, já se identifica: olha, eu participei da live, a Ariane já dá um tratamentozinho, né, mais especial, esteve aqui conosco já nos prestigiando. Tá? Então, eu convido vocês a conhecerem aí a nossa abordagem. Quem não assistiu a live da semana passada está disponível, né, no canal do YouTube do Instituto Protege também. E é isso. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Esperamos ver vocês, alguns de vocês, pelo menos, no curso, né, Cris? E lá nós vamos poder responder todas, né, as questões que vocês quiserem fazer. A gente vai ter mais tempo, vai ter mais liberdade para discutir todas essas questões, né? Isso, gente, eu queria só reiterar, né? Estou muito feliz de estar aqui podendo conversar com a Gabriela. Esperamos vocês no curso, esse curso está sendo preparado com muito carinho para vocês, né? A ideia é que a gente compartilhe, vamos lá compartilhar os nossos sofrimentos, as nossas dúvidas, né? Porque a gente também aprende com as dúvidas. Quantas vezes, né, a gente, em face de uma pergunta, a gente mudou de ideia, a gente teve que refletir sobre coisas que a gente não tinha refletido. Então, venham participar, assistam, compartilhem esse vídeo, né, o da semana passada, porque foi um vídeo um bate-papo também muito interessante, tá bom? E esperamos vocês no curso. É isso. Boa noite, então, Cris. Beijo. Falamos. Boa noite, pessoal. Até uma próxima e até o curso, né? Isso. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.